Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do Lateral Esquerdo na Rádio Estádio. Nesta semana trazemos aqui algumas perguntas dos nossos leitores e dos nossos seguidores nas redes sociais. Quem ainda não nos segue, aproveito para pedir para que o façam, porque lá conseguem interagir connosco e, neste caso, teriam conseguido fazer algumas questões que queriam ver desvendadas. Hoje tenho comigo o André David, o Leandro Monteiro e o Tomás Pereira, que se junta também a nós para mais este episódio. E a primeira pergunta que eu vou lançar aqui para a mesa é: que jogadores na nossa Liga Nós é que podem dar o salto para uma realidade mais condizente com aquilo que será o seu valor? Olá, boa tarde. Eu acho que nesta perspectiva temos e podemos elencar alguns jogadores que têm qualidade e têm demonstrado nestas primeiras jornadas qualidade para dar um passo em frente e terem mais o que dizer, neste caso no Campeonato Português. Eu vou falar de dois elementos, para não me alongar muito. Vou falar do Taremi, do Rio Ave, ponta de lança. Apesar da idade, acredito que possa chegar a um bocadinho mais longe, e o mais longe às vezes pode ser um Guimarães ou pode ser um Braga, e espreitar ali um bocadinho algo mais ambicioso por aquilo que vem demonstrando. Acho que chega tarde ao nosso campeonato. Se chegasse com uma idade mais jovem, acredito que poderia ser uma revelação, que poderia ser claramente um ponta de lança muito interessante. Isto porque as suas movimentações são formidáveis. E vou elencar o Patrick, que é um central do Famalicão, que tem estado muito bem. É um central jovem, tem 22 anos. O Patrick, que tem estreado agora no Campeonato Português, está emprestado. Não tenho a certeza se já é do Famalicão, se está emprestado, mas é um central que tem demonstrado muita capacidade. E acho que estes dois elementos são dois elementos que nós vamos ouvir falar muito durante este campeonato. Parece-me que temos alguns jogadores a despontar. O Leandro já falou de alguns, mas parece-me também importante destacar um jogador que, não sei se é pelo facto de já ter sido treinado por mim, e isso também interfere. O Xavier do Tondela tem sido um dos maiores destaques das últimas duas épocas na Liga, embora em clubes modestos, como o Tondela, que lutou até a última jornada para não descer, e no ano anterior no Passos Ferreira, mas realçar que na primeira época foi o rei das assistências, e no ano passado foi o segundo jogador com mais assistências na Liga, tendo acrescentado 5 ou 6 golos ao seu palmarés. É um jogador que, sem dúvida, há muito tempo que anda a mais em clubes com tão pouca ambição, e parece-me que em breve, se não chegar a um dos grandes, vai pelo menos chegar a um Braga ou a um Guimarães. Pronto, eu pegando um bocadinho nos jogadores que já falaram, que concordo em absoluto que têm tido, tanto os jogadores que o Leandro pegou e que o André falou agora do Xavier, que tem apresentado sempre performances bastante interessantes em todas as épocas. Eu se calhar acrescentaria aqui também o Osama Rashid do Santa Clara, que é um jogador que tem formação do Feyenoord. E acho que às vezes se calhar passa despercebido ao público em geral, mas é um jogador que para além de ser um médio centro, eu acho que tem sido fundamental no Santa Clara, não só pelo papel preponderante que tem no momento ofensivo, em organização, mas também é um médio que tem golo. Portanto, ele apresenta nas últimas duas épocas, fez 10 golos em 2017-2018 e fez 7 golos em 2018-2019. Portanto, para além de ter muita qualidade em termos de organização, é um médio que também tem golo, e eu acho que é um jogador também que poderemos destacar e que acredito que também poderá chegar um pouco mais longe, se, claro, os clubes tiverem visão para estes jogadores que mencionamos. Eu começo por falar do Kraev, que me parece que será um jogador que se tornará incontornável quando estivermos a falar de jogadores que dão o salto para uma realidade melhor.
um médio de grande qualidade técnica, independentemente de não ser, do ponto de vista morfológico, um jogador muito robusto, é um jogador também agressivo, que não tem medo e que se impõe nas disputas e nos duelos, e portanto é um criativo que também tem andamento, como nós costumamos dizer. Por isso acredito que o Kraev, muito brevemente, e quando digo brevemente falo num final de época, poderá estar num clube melhor, embora seja importante dizer que ele não é jogador do Gil Vicente, e portanto isso depois dependerá também, passará sempre por o Midtjylland da Noruega, se não estou em erro, o futuro do Kraev. Um jogador que também me parece que mais tarde ou mais cedo chegará a um patamar mais elevado é o Pedro Sá, o 6 do Portimonense. É mais um jogador que naquela posição de 6, não sendo muito forte fisicamente, percebe o jogo antes dos outros, tem muita qualidade técnica, liga muito bem o jogo do ponto de vista ofensivo, também está sempre ligado ao jogo, cumpre os princípios defensivos, e parece-me que o Pedro Sá, aqui um Pedro Sá um bocadinho mais recuado, o Kraev mais ofensivo, são dois jogadores com capacidade para algo mais. E depois há um jogador que eu gosto muito, que é o Rochinha, que está no Vitória de Guimarães. Já não há muitos patamares para o Rochinha subir. Depois do Vitória de Guimarães, na minha opinião, já só há, neste momento, já só há quatro outros clubes em Portugal onde ele possa chegar. Mas é efetivamente um jogador com muita qualidade, e quando falamos de outros patamares, eventualmente até uma chegada a um estrangeiro, a uma liga onde ele possa mostrar todo o seu valor. É um jogador tecnicamente muito evoluído, com boa capacidade para tomar decisões, um jogador que se associa fácil com os colegas, e é muito inteligente, e é um jogador que eu não podia deixar de destacar. Eu vou passar aqui para a segunda pergunta que nos fizeram. Deixa-me só acrescentar uma. Porque nós falámos de defesas, falámos de médios, falámos de avançados. Acho que faltou falar um bocadinho também dos guarda-redes, para sermos equitativos. E deixa-me falar da perspectiva do Belenenses estar com o Kofi, que é um guarda-redes que acredito que possa vir a acrescentar muito e completamente ter de acordo. Um futuro risonho. Assim abrangemos um bocadinho as posições todas de campo, e estamos já preparados para a próxima pergunta. Completamente de acordo, Leandro. Então a próxima pergunta que nos colocaram nas redes sociais foi: que fatores estão a contribuir para o insucesso do Sporting? Na minha opinião, o Sporting tem tido grandes dificuldades, principalmente a nível defensivo, e nós vimos este fim de semana, perante esta exibição contra o Rio Ave, que tem diversas lacunas no alinhamento. Todos os lances criados de perigo pelo Rio Ave tiveram muito a ver com aquilo que era a exploração da profundidade e das costas da defesa do Sporting, mas isto não foi só com o Rio Ave. Têm sido vários os jogos que isto tem acontecido, e podemos começar a pegar logo nisso na pré-época, e nós fomos rever os jogos de pré-época do Sporting, e isso é um padrão. Ou seja, encontrando algo que eu possa dizer o Sporting aqui está muito frágil, acredito que seja por aí, pela facilidade com que há a exploração das costas da defensiva do Sporting, que como equipa grande e tem que jogar subida, com posse, muitas das vezes expontos na transição defensiva, é muito importante salvaguardar isso e impedir que normalmente as equipas adversárias explorem esse espaço. Bem, parece-me que a dificuldade do Sporting não está só naquilo que é o alinhamento da sua linha defensiva. O alinhamento, os apoios, é a forma como eles se relacionam com a posição que lhe aparece pela linha, mas não só da linha defensiva. O Sporting parece-me claramente que consegue estar mais pressionante e alto, e a tentar que os adversários não joguem, pela qualidade individual das suas peças, rapidamente até consegue que os adversários deem a bola. Mas ainda ontem, já no jogo com o Braga, o Sporting quando perde bola, quando não recupera logo a seguir, simplesmente não tem uma organização defensiva condizente com aquilo que é uma equipa que obriga a que o adversário lhe dê a bola. Tem muitas dificuldades em orientar a sua pressão. Os jogadores, parece-me que na linha média se limitam a acompanhar as marcações, e ontem várias vezes os médios arrastados para cima da linha de 4, para que com os julgamentos do Tarantini
essencialmente, às vezes, o Filipe Augusto para que o Diego viesse pegar no jogo, e o Diego pegava no jogo completamente à vontade, de frente para o jogo, a conseguir ligar para entre linhas, conseguir ligar em largura, a conseguir ligar em profundidade, algo que o Sporting parece que coletivamente é pobre, não é novidade, já no passado era, mas não só na linha defensiva. Acho que este Sporting, não melhorando aqui neste aspecto, vai ter muitas dificuldades, tanto depressa ganha qualquer equipa, mas também tanto depressa perde pontos, quer em casa, quer fora, contra qualquer equipa. Parece mesmo surreal, não acontece todos os dias, mas é surreal perder em casa com 3 penaltis, e 3 penaltis cometidos pelo mesmo jogador, e quase sempre da mesma forma. Não, eu acho que, pegando aqui um bocadinho no que o Leandro disse e com o André, e bem, eu acho que sim, realmente o Sporting, o que acontece, e acho que se formos ver os jogos tanto na pré-época como agora no campeonato, o Sporting é uma equipa que se expõe muito, e principalmente parece-me que em termos de organização ofensiva, muitas das vezes, a quando da perda de bola, a equipa do Sporting está demasiadas vezes muito exposta. Portanto, desposiciona-se muito facilmente e acho que é muito vulnerável ao nível da transição defensiva, porque muitas vezes se expõe, como disse anteriormente. Depois, lá está, eu acho que já disseram um bocadinho tudo o que se passa. Não é normal uma equipa depois de um jogo mais ou menos bem conseguido apresentar uma performance tão pobre como esta que apresentou no último jogo, e isto mostra um bocadinho também um bocadinho em termos de fraqueza emocional desta equipa, que tanto consegue bater o pé ao Braga ao nível exibicional, se calhar não fantástico, mas depois noutro tipo de jogos facilmente é batida. Portanto, mostra um bocadinho o que é a fragilidade desta equipe, e que se não existem melhorias, terá mais uma vez bastantes dificuldades durante o campeonato. Eu reforço aqui alguns dos problemas que já foram mencionados, e parece-me a mim que são todos de natureza tática, e o que é sobretudo ou especialmente grave é que estamos a falar de alguns problemas de natureza tática que se poderiam resolver com 15 dias ou com 3 semanas de trabalho, e o Marcelo Keizer já está há muitos meses na função, e portanto não estou otimista de que Keizer consiga resolver esses problemas. Que problemas são esses? São problemas em todos os momentos do jogo. Muitas vezes nós focamos-nos muito naquilo que é defensivo, e reforço que realmente defensivamente há lacunas gravíssimas, não só na transição defensiva, onde o Sporting raramente consegue resolver o problema no centro de jogo e depois é obrigado a recuperar defensivamente e a comer metros para trás para defender mais próximo da sua baliza os contra-ataques adversários, mas mesmo na própria organização defensiva, nesse momento, o Sporting é uma equipa que os jogadores não sabem o que têm que fazer. O único ponto que se encontra que se percebe que há ali mão do treinador é a organização das 3 linhas 4-4-2. Agora, as linhas não estão coordenadas entre elas, é muito fácil ultrapassar cada linha do Sporting, os 2 avançados não sabem como defendem, não sabem defender do ponto de vista tático, e isto eles individualmente até podem ser agressivos e estarem disponíveis, que até é o caso do Bruno Fernandes e do Luís Filipe, que são os jogadores que ocupam a linha mais adiantada no momento defensivo do Sporting, mas depois não sabem proteger as costas um do outro. É muito fácil chegar ao espaço nas costas dessa primeira linha e ficar de frente só com os médios do Sporting. Depois a linha média do Sporting também não sabe defender, há muito espaço entre eles, os jogadores não têm timing para sair ou para ficar, saem da posição para encurtar espaço quando não o devem fazer e libertam espaço nas costas.
permitem consecutivamente, e neste fim de semana voltou a acontecer, que a bola chega às suas costas e à zona de criação do adversário. A última linha do Sporting também não tem qualquer trabalho de pormenor, e aqui ainda se nota mais, porque é não só ao nível do posicionamento, mas até da orientação corporal. Nós vemos os centrais de frente para a bola quando há a possibilidade da bola entrar nas costas, e portanto é tudo, do ponto de vista tático, o Sporting é tudo uma tragédia. E do ponto de vista ofensivo, há uma ideia geral, é verdade, com alguns posicionamentos que até poderiam ser interessantes, nomeadamente este que procura explorar o Vieta ali mais próximo do Luís Filipe e do Bruno Fernandes e oferecer o corredor ao Acunha. Mas depois o Sporting não consegue passar, e neste fim de semana isso foi notório, da primeira fase de construção para uma segunda, quando o adversário lhe fecha o espaço. Acaba por ser tudo muito previsível e o Sporting acaba por bombear bolas de um corredor para o outro à espera de chegar ao último terço, sempre à base mais do acreditar do que propriamente do ligar o jogo com inteligência. E portanto, do ponto de vista tático, creio que o Sporting tem aqui graves problemas para resolver, e de semana para semana não estão resolvidos, o que é um problema. O que me leva até para a próxima pergunta que nós temos aqui de um dos leitores do lateral esquerdo, que no fundo é um 2 em 1. Pergunta ele se o Kaiser é para ficar ou para sair, e ele, quando nos pergunta, ele quer saber a nossa opinião, mas também o prognóstico. Leandro. Elencando estes problemas todos, até porque fomos tocando em vários pontos e o Sporting a nível ofensivo também tem muitas dificuldades e tem vivido muito à base daquilo que é os movimentos que o Bruno Fernandes tem instaurado, e eu acredito que este Sporting sem o Bruno Fernandes seja ainda pior, ou seja, o Sporting tem graves problemas, e posto isto, acredito que a saída do Kaiser seria uma questão de tempo. Aqui o que também se relaciona foi uma aposta forte do presidente, do Varandas, quando entrou, e sendo uma aposta forte, não sei o que é que pode aparecer na cabeça do presidente do Sporting, na perspectiva de se o vai salvaguardar e vai tentar até ao fim, ou vai dar então a chicotada psicológica e vai tentar mudar alguma coisa. Naquilo que eu penso, acho que era importante o Sporting mudar. Ainda está muito longe daquilo que precisa de uma equipa grande fazer, está há muito tempo ainda de campeonato para rolar. Acredito que vai ser difícil para o Varandas, porque vai ter que engolir uma decisão dele em seco, e foi um bocadinho algo controverso na altura essa decisão de optar pelo Kaiser e não de continuar com o Cruzeiro, e agora tem um bocadinho este dissabor. Agora, pelo que o Sporting tem patenteado a nível futebolístico, não tenho a menor dúvida que a melhor decisão provavelmente seria o Kaiser sair. Bem, a mim parece-me que quando falamos de um dos grandes, mesmo que coletivamente banais, não digo fracos, mas banais, são equipas que podem ganhar a qualquer momento, a maior parte das equipas do campeonato português. Se até ao fecho do mercado não houver grandes alterações, o que não é previsível, porque parece que o Rafinha provavelmente até já foi vendido, o Bruno Fernandes espera-se que eventualmente possa ser vendido, porque financeiramente o Sporting também tem que realizar um encaixe financeiro que lhe permita eventualmente até ainda conseguir mexer com o mercado nesta fase, mas cumprir com os pressupostos da UEFA e cumprir com uma série de obrigações que eventualmente tem. Enfraquecendo esta equipa, o estádio ontem já estava completamente a arder, muito por alguma relação também que começa a ficar fragilizada das claques com a direção do clube. Parece-me que tanto pode haver aqui uma continuidade durante mais algumas jornadas, e algumas longas jornadas, porque já no passado, quando de uma crise de resultados se verificou essa melhoria, a equipa consegue ganhar, consegue meter umas vitórias, consegue meter uns jogos com alguma confiança e vai ganhando pontos, e pode-se manter aqui mais umas quantas jornadas, como pode uma sequência pior de resultados, porque este resultado foi realmente muito pesado, não só pelo tudo que aconteceu, mas sobretudo pela fraca exibição, aliada a alguns problemas que já se vão sentindo, e quando o público,
quando a massa adepta, ao contrário de alguns momentos do passado em que o Sporting até conseguiu virar a eliminatória da Taça Portugal a seu favor e deu-lhe ali um oxigênio, ganhou a Taça da Liga, também lhes já tinha dado ali um oxigênio para algumas jornadas. Nesta fase parece-me que isso vai começar a pesar, o afastamento eventualmente dos primeiros lugares começa a pesar e a partir daí vai deixar de haver condições para que o treinador continue durante muito mais tempo. Sim, isto é sempre complicado trazermos estes prognósticos à mesa, porque nós sabemos que o futebol é imprevisível e é sempre muito, muito complicado. Agora, eu acho que ao nível da direção do Sporting, a mensagem que tem sido sempre passada cá para fora é de confiança e de realmente a aposta no treinador foi muito grande. Eu acho que acreditam piamente que este era o treinador que faria o Sporting regressar às vitórias, às conquistas e acho que agora neste momento dentro do seio do Sporting vive-se muito o que foi a época passada e a época passada se formos ver em termos de campeonato não sendo famoso, o Sporting ganhou 2 taças, portanto na minha opinião muito fruto da qualidade individual dos seus jogadores, porque uma equipa que tem Bruno Fernandes ao nível que apresentou a época passada arrisca-se sempre a estar muito mais perto dos títulos. Agora, na minha opinião, parece-me que a direção do Sporting tudo vai fazer para tentar manter o treinador até ao final do ano. Agora, claro que se os resultados forem catastróficos, aí acredito que se tomem medidas drásticas. O meu prognóstico é que o Kaiser não terminará a época e eventualmente também não faltará muito para sair do Sporting. Porque o processo de jogo é tão mau que eu tenho muita dificuldade em não imaginar este Sporting a começar a ficar rapidamente para trás na classificação e, portanto, acabará por chegar um momento em que se tornará insustentável. Esse é o meu prognóstico e a minha opinião é que quanto mais cedo o Sporting resolver este problema, mais condições tem, ou mais condições terá para atacar o resto da época, porque aqui a questão é, e volto a frisar, é demasiado tempo sem se ver qualquer melhoria em qualquer momento do jogo. Não há, do ponto de vista coletivo, não consigo encontrar um único ponto positivo neste Sporting. Portanto, tudo aquilo que eu vejo eventualmente mais positivo no Kaiser não tem absolutamente nada a ver com aquilo que é o que deveria ser primordial no trabalho de um treinador, que é este trabalho coletivo. E portanto o meu prognóstico acaba por ir de encontro àquilo que é também a minha opinião, que ele não terminará a época. Ainda dentro do tema Sporting, fizeram-nos aqui uma pergunta muito interessante e que eu faço já para o André e para vocês a seguir. O Daniel Bragança seria uma opção interessante neste Sporting? Bem, vamos falar dos jogadores que eu posso apelidar de fetiche, porque são jogadores fetiches não só das redes sociais, como de alguma comunicação em especial. E apetece-me falar disto porque parece-me que o Daniel Bragança até pode vir a ser um jogador interessante e uma opção para o Sporting. Agora, com as decisões tomadas de há 2 anos esta parte, parece-me difícil qualquer jovem que passe na formação de Sporting, com o percurso que tem que ser tomado por jovens, e temos como grande exemplo de sucesso o Benfica, e isso venha a acontecer. Ou seja, foram criados patamares competitivos para que os jogadores crescessem e evoluíssem. O Benfica, o Porto e o Sporting têm jogadores que estão patamares acima. O Daniel Bragança será um deles, patamares acima da sua idade e do seu escalão. Ou seja, deveriam estar a jogar na equipa eventualmente B do Sporting para ter tido alguma maturidade e alguma maturação durante o campeonato para crescerem e para ganharem algum estofo e alguma rotatividade. E se ainda fosse necessário serem emprestados a alguns clubes com alguma dimensão, que não lhes faria mal de todo. O Chiquinho andou por esses clubes porque temos uma trajetória diferente,
e chegou ao Benfica com nível exibicional e com impacto tremendo. Mas todo este crescimento tem que ser sustentado por patamares. Daniel Bragança, foi-lhes retirado isso. Porquê? Porque o Sporting perdeu a equipa B. Foi emprestado ao Farense, mas parece-me que pouco jogou. E agora sim, está no Estoril, tem aparecido com um rendimento admirável e parece-me que fazendo este percurso na próxima pré-época poderá ser um jogador ainda mais capaz, ainda mais competente. Porque nós, quando falamos de caímos na tentação de olhar para um jogador que tem potencial realmente, tem alguma maturidade, o jogador em si, tirando casos excepcionais, tem que ter algum tempo de jogo em determinados patamares competitivos para se realmente sentir capaz, se sentir confiante, amadurecer e crescer. Nós vimos Nuno Tavares com uma imensa qualidade na pré-época, apresentou-se com um nível exibicional altíssimo com o Passos Ferreira. Não foi por isso que, submetido a um jogo de tremenda dificuldade, não sentiu algumas dificuldades e não teve alguns problemas porque a oposição realmente assim o obrigou. Se não foi a oposição, foi a carga emocional e o peso que aquele jogo em si assim encerra, porque a dificuldade realmente é maior. Agora imaginemos o que é um jogador que nunca teve na segunda liga, que nunca jogou numa equipa principal, entrar de caras ou nós queremos que seja jogador de caras no lugar de outros. Isto parece-me que é um facto extremamente importante. Estes patamares competitivos são importantes para que haja um crescimento sustentado e de qualidade por parte destes jogadores. Não quer dizer que não merecesse e que eventualmente não devesse estar no plantel, no lugar de algumas das opções, já ter alguns estrangeiros que possam ter sido contratados pelo clube. Isso é uma questão completamente à parte. Agora, é preciso patamares competitivos para crescer, para que os jogadores cresçam, para que os jogadores amadureçam, para que os jogadores depois tenham um trajeto natural, bem sustentado, para que não se criem sucesso e frustração naquilo que é o rendimento e aquilo que é as expectativas criadas por eles próprios. Leandro, tens opinião sobre a entrada do Daniel ou não no Sporting? Sim, eu acho que, na minha opinião, nem nós de fora, quem está de fora e quem vê e quem gosta muito desta modalidade e que adora perceber se está, se não está, o porquê, porque não está, ou apreciar o desenvolvimento, e nós todos um bocadinho apaixonados vamos seguindo já este tipo de jogador já desde a formação dele do Sporting, e isso é importante nós percebermos que ele tem qualidade, é inegável, tem potencial. Só que não há possibilidade de demonstrar o quão útil ele pode ser ao Sporting. E porquê? Vamos dar o exemplo flagrante do Chiquinho. O Chiquinho veio da Académica, foi contratado pelo Benfica porque tinha potencial para isso. O Chiquinho fez a pré-época, teve a sua oportunidade. Na altura o Rui Vitória achou que não seria um jogador indicado para permanecer no plantel, foi emprestado. Foi emprestado a quem? Ao Moreirense. Moreirense que milita na Primeira Liga, onde o Chiquinho durante uma época foi uma das figuras da Primeira Liga. Agora vamos pegar no exemplo do Daniel Bragança. O Daniel Bragança, por não ter equipa B, como o André David mencionou, precisava de jogar, foi emprestado ao Farense. Sendo emprestado ao Farense, este ano houve a tal discussão de que podia então integrar o plantel. O que acontece é que ele vai ser emprestado agora ao Estoril. O Estoril está na segunda liga. É diferente jogar numa segunda liga do que jogar numa primeira liga. E a partir daqui, acho que o processo de construção do jogador já está a ser um bocadinho desviado daquilo que devia ser o ideal. Mas eu não sei se o jogador está ou não preparado para isso, porque não lido diariamente com o jogador, não sei a nível emocional como é que ele é, não sei a nível de treino como é que ele é, e se calhar o jogador está no nível onde ele pode estar. Mas acredito que, estando no nível acima, num patamar acima, lá está os patamares que também que o André falava na questão evolutiva do jogador, era importante o jogador, se vai no futuro integrar o plantel do Sporting, é importante ele estar na Primeira Liga. Porque dentro da Primeira Liga, uma coisa é estar na Primeira Liga no Moreirense, como o Chiquinho estava, outra coisa é estar na Primeira Liga no Sporting, como poderá ser o futuro caso de Daniel Bragança. Portanto, neste momento acredito que seja curto, mas era importante dar um passo em frente e perceber o que é que este jovem nos pode dar na Primeira Liga e aí, com essa confrontação, perceber o quanto ele pode acrescentar ao Sporting.
Eu concordo com tudo o que foi dito. Eu acho que esta questão dos patamares de evolução são fundamentais, mas também concordo com o que disse o Leandro, que acredito que o Daniel Bragança, e porque o conheço bem, que tenha qualidade e que se devesse dar primazia à Primeira Liga em caso de empréstimo, porque acredito piamente que o Daniel Bragança poderia fazer uma época com bastante jogos ao nível de várias equipas da Primeira Liga, como é o caso do Paços Ferreira, como é o caso do Boa Vista, portanto, e entre outras, claro. Portanto, acredito que se a ideia seria dar esses patamares competitivos ao Daniel Bragança, que é fundamental para ganhar aquela rotação que nós costumamos falar, eu acho que apostar numa Primeira Liga era fundamental. Agora, lá está, como o Leandro referiu também, é importante também atender à questão emocional do jogador. Nós não conhecemos o jogador a fundo, quem o conhece é quem trabalha com ele todos os dias, portanto o jogador poderá não estar ainda no patamar para realmente sobressair na Primeira Liga, e os dirigentes do Sporting optaram pela Segunda Liga para que ele pudesse jogar e pudesse evoluir. Agora, não tenho dúvida absolutamente nenhuma que é um dos jogadores que poderá e deverá fazer parte do futuro do Sporting, assim como vários jogadores que militam na equipa de sub-23 do Sporting, como é o caso do Dimitar Mitrovski, que eu aprecio bastante, do Tomás Silva e entre outros que têm bastante potencial. A mim parece-me claro que mais ou menos estamos todos de acordo que em termos potenciais o Daniel Bragança é jogador para um dia mais tarde poder ter impacto no Sporting. A grande dúvida coloca-se quanto ao imediato, ao rendimento. E a verdade é que o Daniel tem apenas alguns meses de futebol profissional. O salto dos sub-19 e dos sub-23 para a equipa principal de uma Primeira Liga, e ainda mais uma equipa principal do Sporting, é um salto demasiado grande para que nós de fora nos ponhamos a tentar adivinhar as qualidades de um jogador que só tem 6 meses, se não estou em erro, de futebol profissional, e portanto eu também não o vou fazer. Em termos potenciais, eu não tenho dúvidas de que se o percurso dele for bem pensado, ele vai lá chegar. E quando digo bem pensado, é esta história da escada, desta evolução dos jovens que têm que seguir sempre o exemplo da escada, do passo a passo, patamar a patamar. Ele saiu de uma equipa de sub-23, já jogou segunda liga, se calhar este ano fazia-lhe bem jogar primeira liga, porque infelizmente para o Sporting não tem neste momento equipa B, é algo que irá corrigir, mas não tem, e isso obriga que os jogadores saiam da alçada do próprio Sporting e que vão jogar para um modelo de jogo que o Sporting não controla, vão ter tempo de jogo que não é controlado pelo próprio Sporting. Eu não tenho bem presente quanto tempo o Daniel jogou no Farense, se teve muitos minutos, se não teve. Se o Sporting tivesse uma equipa B, aí o Sporting controlaria o processo, e a chegada do Daniel à equipa principal seria um passo mais natural do que aquele que será. Mas efetivamente traçar-lhe o rendimento imediato é apenas estar a querer adivinhar, porque nunca ninguém viu o Daniel a jogar a um nível alto, e o nível onde ele jogava é muito diferente do nível Liga NOS. Agora, se o Sporting souber cuidar dele, garantidamente que tem ali um jogador com um possível impacto muito grande no futuro. E aproveito para terminar realçando algo que o André disse, que é esta questão das modas nas redes sociais, para dizer que às vezes as pessoas que insistem tanto e passam os dias a falar sempre dos mesmos jogadores, a pensar que estão a contribuir de alguma forma para ajudar os jogadores, não estão, só estão a prejudicá-los, porque se qualquer treinador se sentir que um jogador destes, que é tão aclamado nas redes sociais, não é titular indiscutível, também não vai ficar com ele no plantel para não vir todos os dias 500 malucos a falar das suas opções. E, portanto, é preciso ter cuidado também com estas modas que se criam, porque geralmente aquilo que eu sinto é que quem sai prejudicado é o jogador. E
mesmo do lado de fora, quem deseja muito bem ao Daniel, se calhar também não está a contribuir para que esse bem aconteça. O programa já vai longo, infelizmente já passa do nosso tempo. Queria só aproveitar para vos dar um abraço e agradecer em terem estado aqui. Espero que tenham gostado. Um abraço, malta.